I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Na manhã seguinte, a rotina levou até uma ONG, onde o café quente e algum abrigo eram oferecidos. Era o espaço cheio de rostos cansados, mas havia calor humano ali. Quando ela entrou, um silêncio súbito se instalou. É como se todos soubessem que algo importante iria acontecer. E de fato, aconteceu. André, um bilionário da cidade, conhecido pela sua frieza, adentrou a ONG em busca de uma imagem de responsabilidade social. Ninguém esperava que ele se dirigisse até Lúcia. Ao se aproximar, seus olhos penetrantes encontraram os dela. Ele ficou imóvel, absorvendo a intensidade daquela troca. Algo dentro dele começou a mudar. Ao ouvir um pouco de sua história, seus muros começaram a ruir. O homem que sempre controlou tudo estava agora diante de uma realidade que o fazia sentir-se pequeno. Seu coração é forte, ele disse, mas havia um tremor em sua voz. Lúcia hesitou. Uma parte nela queria compartilhar a verdade, mas o medo da reação dele a segurava. O acidente, a perda, tudo aquilo parecia ter se amalgamado à sua identidade. E se ele soubesse a verdade? O que aconteceria com ambos? Naquela tarde, enquanto conversavam, um som ensurdecedor invadiu o lugar. Uma explosão distante, seguida pelo grito de pânico dos voluntários. O caos se instalou. A comunidade olhou para aqueles dois, um bilionário e uma mulher em situação de rua, sem saber que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que nenhuma das partes envolvidas poderia imaginar. O peso da verdade pairava no ar. Lúcia se viu em uma encruzilhada. Qual era o preço da verdade? E se revelar sua história pudesse não apenas libertá-la, mas também abalar o mundo cuidadosamente construído de André? As pessoas começaram a murmurar, algumas com desdém, outras com curiosidade, mas todos estavam ali, testemunhando aquela fusão de realidades. O passado de Lúcia e o segredo de André estavam prestes a se entrelaçar de maneira inesperada. E quando Lúcia hesitou por um momento que parecia eterno, a tensão aumentava. O que ambos estavam dispostos a sacrificar para encontrar alguma forma de redenção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação. Lúcia estava paralisada. A tensão no ar parecia elétrica. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. A explosão distante ainda reverberava nos rostos aterrorizados diante dela. O caos que se instaurava momentaneamente a afastava de sua verdade. As vozes confundiam-se, mas a dela, dentro, gritava por liberação. André, visivelmente abalado, a observava, olhos fixos, perdido em pensamentos. Ele havia se aproximado daquelas pessoas para ajudar, mas agora se sentia intimidado por uma realidade que não imaginava. O silêncio foi quebrado por mais gritos, mais tumulto. Enquanto todos estavam distraídos, algo lhe ocorreu. Uma chamada estridente de um celular invariavelmente alheio. Eu preciso contar a verdade, começou Lúcia. Mas o sinal soou mais alto. O celular de André vibrava freneticamente em seu bolso, como se exigisse atenção. Ele se virou para verificar a mensagem, e a expressão em seu rosto se transformou. O mundo à sua volta desapareceu. Não pode ser. As palavras saíram em um sussurro desfeito. Ele olhou para Lúcia novamente, como se a reconfiguração em sua mente fizesse seu sorrisinho desvanecer. Era uma anestesia da realidade. Uma negação do que estava prestes a acontecer. Ele se afastou, claramente em choque. É sobre o que, André? Lúcia, intrigada, percebeu que algo terrível estava para ser revelado.
mas ele não respondia. Estava inquieto, os olhos brilhantes, mas não de emoção. Eram olhos que refletiam um abismo. De repente, um dos voluntários começou a gritar. Olhem! Ele está vindo! A crowd flutou para a entrada. Um homem, com o rosto escondido sob um capuz, despontou. Ele se aproximava e a atmosfera ficou pesada. O que parecia ser um intruso logo se transformou em um pesadelo. Você achou que poderia esconder a verdade para sempre, André? A voz arrastada penetrava os corações. Lúcia estreitou o olhar, sem entender. André deu um passo para trás, com as mãos levantadas. Mas o homem revelou um objeto famigerado, uma foto. Lúcia, você precisa saber. Ele sabe mais sobre você do que pensava. Todos estavam em choque. A foto, rasgada e amarelada, era de Lúcia em um dia de sol, como um eco do seu passado feliz. Mas não era só isso. No canto havia um menino, alguém que ela reconheceu. Era seu irmão, Mário, desaparecido há anos após o acidente. O homem de capuz a observava intensamente, um sorriso sombrio no rosto. Você não é apenas uma mendiga, Lúcia. Você devia ter morrido naquela noite. Mas seu irmão, Mário. O que ele disse fez o chão parecer mais frágil sob os pés de Lúcia. O caos silenciou-se num instante. A verdade se desdobrava. André, o bilionário, estava relacionado ao acidente que destruiu sua vida. Lúcia sentiu seu corpo tremer. O que você está dizendo? O homem puxou um elemento de seu bolso e jogou no chão, revelando um pequeno gravador. Ele fez tudo isso para te esquecer. Sabia que um dia você voltaria. A revelação era como se um bombardeio atingisse tudo que Lúcia acreditava. Amor, perda, revolta. Aquela reviravolta não apenas mudava suas vidas, mas tirava o véu de uma realidade que parecia inquebrável. Agora, Lúcia tinha mais questões do que nunca. A traição de André, a conexão obscura com um acidente e seu irmão desaparecido. Quem realmente era ela? Em quem poderia confiar? Quais segredos ainda estavam por vir? No meio do frisson, as vozes começaram a ecoar novamente. Mas Lúcia já não esquitava. Estava em outra dimensão, confrontando uma verdade que poderia destruir tudo. Lúcia estava paralisada. A tensão no ar parecia elétrica. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. A explosão distante ainda reverberava nos rostos aterrorizados diante dela. O caos que se instaurava momentaneamente a afastava de sua verdade. As vozes confundiam-se, mas a dela, Ento, gritava por liberação. André, visivelmente abalado, a observava. Olhos fixos, perdido em pensamentos. Ele havia se aproximado daquelas pessoas para ajudar, mas agora se sentia intimidado por uma realidade que não imaginava. O silêncio foi quebrado por mais gritos, mais tumulto. Enquanto todos estavam distraídos, algo lhe ocorreu. Uma chamada estridente de um celular invariavelmente alheio. Eu preciso contar a verdade, começou Lúcia, mas o sinal soou mais alto. O celular de André vibrava freneticamente em seu bolso, como se exigisse atenção. Ele se virou para verificar a mensagem, e a expressão em seu rosto se transformou. O mundo à sua volta desapareceu. Não pode ser. As palavras saíram em um sussurro desfeito. Ele olhou para Lúcia novamente, como se a reconfiguração em sua mente fizesse seu sorrisinho desvanecer. Era uma anestesia da realidade. Uma negação do que estava prestes a acontecer. Ele se afastou, claramente em choque. É sobre o que, André? Lúcia, intrigada, percebeu que algo terrível estava para ser revelado. Mas ele não respondia. Estava inquieto, os olhos brilhantes, mas não de emoção. Eram olhos que refletiam um abismo. De repente, um dos voluntários começou a gritar. Olhem, ele está vindo! A multidão fitou para a entrada. Um homem, com o rosto escondido sob um capuz, despontou.
Ele se aproximava, e a atmosfera ficou pesada. O que parecia ser um intruso, logo se transformou em um pesadelo. Você achou que poderia esconder a verdade para sempre, André. A voz arrastada penetrava os corações. Lúcia estreitou o olhar, sem entender. André deu um passo para trás com as mãos levantadas, mas o homem revelou um objeto famigerado. Uma foto. Lúcia, você precisa saber. Ele sabe mais sobre você do que pensava. Todos estavam em choque. A foto, rasgada e amarelada, era de Lúcia em um dia de sol, como um eco do seu passado feliz. Mas não era só isso. No canto havia um menino. Alguém que ela reconheceu. Era seu irmão, Mário, desaparecido há anos após o acidente. O homem de capuz a observava intensamente, um sorriso sombrio no rosto. Você não é apenas uma mendiga, Lúcia. Você devia ter morrido naquela noite. Mas seu irmão, o que ele disse, fez o chão parecer mais frágil sob os pés de Lúcia. O caos silenciou-se num instante. A verdade se desdobrava. André, o bilionário, estava relacionado ao acidente que destruiu sua vida. Lúcia sentiu seu corpo tremer. O que você está dizendo? O homem puxou um elemento de seu bolso e jogou no chão, revelando um pequeno gravador. Ele fez tudo isso para te esquecer. Sabia que um dia você voltaria. A revelação era como se um bombardeio atingisse tudo o que Lúcia acreditava. Amor, perda, revolta. Aquela reviravolta não apenas mudava suas vidas, mas tirava o véu de uma realidade que parecia inquebrável. Os murmúrios da multidão cresceram. Mas Lúcia já não escutava. Estava em outra dimensão, confrontando uma verdade que poderia destruir tudo. E foi então que o homem de capuz deu um passo à frente. Mas antes que pudesse falar, uma sirene cortou o ar, ininterrupta e ensurdecedora. Uma viatura da polícia apareceu, com luzes piscando e uma equipe pulando para fora. O homem olhou para a cena à sua volta e, em um movimento rápido, lançou a foto em direção a André. Você vai responder por isso. O que fez com ela e com muitos outros. A polícia se aproximou, mas já era tarde. André, emperrado como uma estátua, olhou para a direção do homem, e o apanhado de sua história começou a se desfazer. E quando as autoridades pediram para André se identificar, Lúcia percebeu algo mais. Um símbolo tatuado na mão dele. Uma marca que ela conhecia bem. Uma marca que seu pai, ao lado de uma promissora jovem, ostentava antes da tragédia. Um grito irrompeu na multidão. Ele é um dos culpados! Lúcia ficou paralisada. Tudo o que pensava sobre André, tudo o que acreditava, agora parecia tão distante. Ela não só estava conectada ao homem que destruiu sua vida, mas a história que ele carregava cruzava espaços que ela nunca poderia ter imaginado. Não, isso não pode estar acontecendo, disse Lúcia, sentindo como se o chão estivesse se desintegrando. O que mais estava escondido sob as camadas da vida de André? Como ele poderia estar ligado ao passado dela a esse nível? O homem de capuz se virou, mas antes que pudesse se afastar, um silêncio inquietante se instalou. E assim, Lúcia estava em uma encruzilhada dentro de um labirinto que prometia apenas mais perguntas. Sua vida, as raízes do sofrimento. E o que André tinha a esconder não eram apenas fragmentos isolados, mas peças que pertenciam a um quebra-cabeça muito maior. Qual seria a próxima jogada? Lúcia estava paralisada, a tensão no ar parecia elétrica. O que estava prestes a dizer poderia mudar tudo. A explosão distante ainda reverberava nos rostos aterrorizados diante dela. O caos instaurado momentaneamente a afastava de sua verdade. As vozes se confundiam, mas a dela, dentro, gritava por liberação. André, visivelmente abalado, a observava. Olhos fixos, perdido em pensamentos. Ele havia se aproximado daquelas pessoas para ajudar, mas agora se sentia intimidado por uma realidade que não imaginava. O silêncio foi quebrado novamente. Gritos, murmúrios, um verdadeiro frenesi.
Enquanto isso, os olhos de Lúcia estavam fixos no homem de capuz na entrada. Sua presença era como uma sombra, ameaçadora e poderosa. E então, como se o universo estivesse conspirando para puxar o tapete de sua vida, André olhou para a fotografia rasgada que o homem de capuz havia arremessado. A imagem de Lúcia criança, ao lado de seu irmão Mário, acendeu uma chama de reconhecimento aterrorizante. O que mais André sabia? O que havia acontecido naquela noite fatídica que os dois tentavam esquecer? Ele é um dos culpados. Uma voz na multidão gritou, quebrando o gelo da realidade. Lúcia sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob os seus pés. André estava ali de pé, seu rosto uma máscara de horror e incredulidade. Mas o homem de capuz não estava disposto a deixar a verdade escapar tão facilmente. Você acha que ela se lembra? Não sabe de nada do que aconteceu. Ele insultou, apontando para André. A multidão agora estava em frenesi, as pessoas murmurando entre si, algumas gritando, como se cada um estivesse esperando que a verdade finalmente emergisse. E foi então que a verdade explodiu, como um vulcão. Mário não morreu naquele dia. Ele tá vivo, Lu. O que você tá sentindo? Lúcia mal conseguia respirar. As pessoas do lado dela a olhavam com olhos arregalados, completamente cativadas por aquela revelação inesperada. O olhar de André se transformou de inconformidade em pânico. O que o homem de capuz sabia? Quais segredos estavam enterrados naquela noite horrenda que mudara suas vidas para sempre? Ele continuou, com um toque de desdém nos lábios. André estava lá, Lúcia. Ele tentou proteger o que aconteceu. Tentou arrasar com a sua vida desde o começo. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Um estremecimento percorreu o corpo de Lúcia. O desespero encheu seu peito. A fé que tinha em André estava se esvaindo tão rápido quanto a luz do dia e um céu nublado. André deu um passo para trás, os olhos se arregalando enquanto o peso daquelas palavras se assentava. Não, não pode ser verdade! Ele parecia se fechar em sua construção de controle. Nunca se importou com ninguém a não ser por você mesmo, o homem de capuz continuou. Você pagou para esquecer, só que eu não vou deixar isso acontecer. E com um movimento brusco, ele jogou um gravador em direção a Lúcia. Ouça a verdade antes que seja tarde. O barulho do aparelho ecoou, e a multidão começou a se agitar. Os olhos de Lúcia estavam fixos no gravador. Era como uma bomba relógio, pronto para revelar a verdade que poderia despedaçar tudo o que ela pensava que conhecia. Lúcia se apressou para pegar o dispositivo. Suas mãos tremeram. O que mais estava escondido? O que as pessoas achavam que sabiam era apenas a superfície de algo monstruoso. Lúcia, se eu soubesse eu... André começou, mas sua voz se perdeu entre os gritos e murmúrios. A atmosfera estava carregada. Olhos de repulsa, de curiosidade, refletiam o que estava sendo revelado. E naquele momento, enquanto a multidão se dividia entre apoio e repudiando André, Lúcia sabia que tudo mudaria. O futuro que ela havia imaginado desmoronava em um emaranhado de mentiras. Mas antes que ela pudesse encontrar coragem para apertar o play no gravador, uma nova sirene cortou o ar. Luzes vermelhas piscando em meio ao caos. Quando Lúcia virou a cabeça, um novo grupo de pessoas se aproximava, uniformizadas e prontas para agir. O momento estava se desenrolando como um filme. E em um segundo, ela percebeu que a própria vida dela poderia agora estar em jogo. A adrenalina percorria seu corpo, gravando na sua mente a necessidade de descobrir a verdade e salvar não só a si mesma, mas o irmão que nunca deixara de amar. E enquanto a multidão se dividia, Lúcia sentiu um nó na garganta. O que mais ela tinha que descobrir? O que mais André escondia? Estava claro que a verdade viria à tona, mas a pergunta era, a que custo? Lúcia estava em um turbilhão. O gravador nas mãos tremiam, e a sirene da polícia ecoava como um canto de morte em um lugar que já parecia irreal. O homem de capuz tinha acabado de abrir uma ferida que nunca sararia. O que mais ele sabia? Ela precisava saber a verdade. Mas foi o olhar de André,
que desmoronava sob o peso da revelação, que a fez hesitar. Você não pode simplesmente ignorar isso, André. O que você fez? O que aconteceu na noite do acidente? A voz de Lúcia tremia, mas dentro dela, uma força crescente começou a tomar conta. Cada palavra dela parecia partir a frágil rede que unia seus mundos. Não foi assim, André murmurou, recuando, como se o peso da culpa pudesse levá-lo a uma fuga. Mas a multitude o cercava, e ela sentia seus olhares penetrantes. A confusão era palpável, mas também havia curiosidade. O homem de capuz tinha se tornado o centro das atenções, e seu olhar ardente e implacável demonstrava que ele não estava disposto a parar. Não será fácil esquecer, André. O homem exclamou, erguendo o gravador. Mas você vai ouvir e vai ter que se explicar. Todo mundo aqui merece saber a verdade. Enquanto ele pressionava o botão e o áudio começou a tocar, a atmosfera se tornava pesada. As vozes de pessoas chorando, gritando, vozes desconhecidas misturadas a murmúrios de André, surgiram como um eco do passado. O que aquela fita continha? O som de vidro quebrando, uma batida ensurdecedora e depois gritos. O coração de Lúcia disparou. Era como se o mundo estivesse girando em câmera lenta. É você, Lúcia. É sempre você. A gravação continha, mas a casa ao fundo gritando. Mário, não! A realização foi como um soco no estômago. Ela sabia no fundo que seu irmão estava vivo. A verdade voou dela como um bumerangue. A questão era, onde ele estava? Mas a revelação não parou por aí. André, com as mãos na cabeça, olhou para a multidão. O pânico em seu rosto era inconfundível. Eu não pude salvar. Eu não sabia. Seu corpo estava tenso. E Lúcia percebeu que por trás daquela vida de bilionário havia um homem atormentado. Ela precisava entender. Onde está Mário, André? As palavras saíram de sua boca como uma súplica. O que realmente aconteceu naquela noite? Eu tentava te proteger. Entretanto, o homem de capuz continuava. Você tinha que saber, Lúcia. Ele está com pessoas que querem te pegar. Eles estão vindo aqui. Algo dentro de Lúcia se partiu. O olhar apavorado de André tinha um sentido. Mas o que ele havia escondido? E num instante, uma explosão de luzes azuis e vermelhas cortou o ar novamente. A polícia estava agora bem atrás do homem de capuz. Coloque as mãos para cima. A voz de um oficial ecoou e a multidão se agitou. O homem parecia pronto para reagir, mas era claro que ele sabia o que fosse. O que mais você esconde, André? A raiva e a dor estavam em cada sílaba que Lúcia pronunciava. Nesse momento, a multidão se dividiu. Algumas pessoas seguiam o oficial, outras olhavam curiosas para Lúcia e André. E no meio do caos, um grito envolvente quebrou o silêncio. Mário! Ouvindo aquele nome, Lúcia virou-se tão rápido que seu coração quase parou. Nos fundos da multidão, um garoto estava parado, a expressão uma mistura de terror e emoção. E o que mais a chocou, a semelhança. Os olhos dele eram os mesmos, as feições, o jeito de olhar. Mário! A palavra escapuliu de seus lábios. Sim, era ele, seu irmão, sempre perdido para ela. O garoto estava ali, mas o que mais ela não sabia? A conexão entre André e ela tomou um novo sentido. Entre o homem de capuz e seu irmão, tudo ficou nebuloso. E mesmo que a verdade estivesse ao alcance, a pergunta continuava a ecoar. Quem estava puxando as cordas nesta tragédia que as ligava? Lúcia deu um passo à frente, mas os braços da multidão a impediram. O que ela deveria fazer agora? A verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços, e ela sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Mário? A palavra escapuliu dos lábios de Lúcia, quase como um sussurro desesperado. Ela não podia acreditar que o garoto, cuja imagem permanecia gravada em sua mente desde a infância, estava ali,
bem na sua frente. Mas antes que pudesse dar um passo em direção a ele, antes que o mundo girasse novamente em seu favor, o caos se transformou em algo muito mais ameaçador. O homem de capuz, ainda imóvel na multidão, levantou o braço com um gesto abrupto e falou: "Não se aproxime dele, é uma armadilha." O alerta ressoou no ar como um sino de alarme, e as pessoas ao redor começaram a se movimentar em pânico. Lúcia sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer com armadilha? O que estava acontecendo? Mário hesitou, os olhos fixos para a direção de Lúcia, mas uma sombra cruzou seu rosto. Ele estava amedrontado, mas também determinado. Antes que Lúcia pudesse processar, as luzes da polícia piscaram intensamente, como se o próprio céu estivesse sendo dividido. Alguém gritou da multidão, e a atmosfera se tornou insuportavelmente pesada. Foi então que a explosão mais ensurdecedora que ela já ouviu ecoou pelo ar. Algo gigantesco desabou não muito longe dali. O chão tremeu sob os pés de Lúcia, e ela viu fumaça subindo. Espirros e gritos se tornaram um coro ensurdecedor de desesperança. O que estava acontecendo? O caos já havia tomado conta, mas agora tudo parecia irreal. "Todo mundo, recuem." Uma voz autoritária saiu de trás das viaturas policiais. Lúcia sentiu os braços da multidão empurrando-a para trás, e o que restou de sanidade dentro dela lutava contra o pânico. Mas o homem de capuz permaneceu ali, com uma expressão sombria. Ele olhou para ela e gritou: "Lúcia, escute! Mário não é quem parece ser." As palavras dele a atingiram como um golpe. "Mário? O que você queria dizer com isso?" "Não, ele era seu irmão, cristalino." Mas tudo parecia confuso em sua mente. As imagens do passado voltavam, os sorrisos, os momentos bons, e agora uma ameaça. O homem de capuz não ia deixar por menos. Ele caminhava mais perto, não se deixando abalar pela tensão da multidão. "O que você está insinuando?" gritou André, agora tomado pela raiva e pânico, diante do caos. O ar estava pesado com desconfiança. "Como você pode dizer isso?" "Eu sei mais do que você pensa, André. Eu vi o que você fez. E Mário, ele está aqui, mas Edward precisa dele." O nome Edward fez paralisar todo o ambiente. Era um nome que não deveria ser pronunciado. E como um eco, a multidão ficou em silêncio, a atenção totalmente voltada para o homem de capuz. Edward? Lúcia não tinha certeza. Quem era esse homem? Um fio espesso começou a se espalhar pelo seu corpo. A conexão entre eles estava se tornando um labirinto de segredos e mentiras. E tudo o que acreditava estava se desintegrando. Ele tinha um agente, um grupo seguindo cada passo de você. E Mário tá aqui para isso. A voz que lhe confirmou agora se tornava um grito de desespero. Lúcia fez uma pausa, seus pensamentos se aglomerando em uma tempestade. Para quê? Mas, assim que ela estava prestes a descer para a verdade, a sirene da polícia tornou-se ainda mais ameaçadora e uma unidade SWAT apareceu da esquina. A multidão começou a dispersar, mas um novo pânico tomou conta ao perceber que os policiais estavam cercando não apenas Mário, mas Lúcia e André. "É hora de você decidir, Lúcia", disse o homem de capuz com uma voz cortante. "A verdade é mais perigosa do que você imagina." E com essas palavras, ele fez um movimento brusco, rasgando a realidade em pedacinhos. Ele abria um caminho em direção a Mário, agora rodeado pela polícia. Lúcia gritou: "Não, Mário!" E quando ela tentou correr, um braço a segurou. Era André. "Você não pode ir. Não agora." Mas já era tarde. Nesse momento, a verdade tangível parecia se distorcer e se desfazer. O rosto de Mário estava mais pálido, o medo em seus olhos crescente. O que ele sabia que estava em jogo? E por que a menção de Edward fez tudo parar? O que mais estava escondido nas sombras, prestes a saltar para a luz? E antes que pudesse reunir as correntes de seu pensamento,
um estrondo cortou o ar. A verdade pode salvar ou destruir, Lúcia. A escolha é sua agora. E a multidão ficou pronta, com corações frenéticos, enquanto o futuro começava a se desdobrar em um cenário familiar e ainda assim devastador. O que esperava por eles nos próximos momentos era uma incerteza aterrorizante. E Lúcia sabia que ela nem mesmo havia arranhado a superfície do que estava por vir. Lúcia estava em um turbilhão. O gravador nas mãos tremiam e a sirene da polícia ecoava como um canto de morte, e num lugar que já parecia irreal. O homem de capuz tinha acabado de abrir uma ferida que nunca sararia. O que mais ele sabia? Ela precisava saber a verdade. Mas foi um olhar de André, que desmoronava sob o peso da revelação, que a fez hesitar. Você não pode simplesmente ignorar isso, André. O que você fez? O que aconteceu na noite do acidente? A voz de Lúcia tremia, mas dentro dela uma força crescente começou a tomar conta. Cada palavra parecia partir a frágil rede que unia seus mundos. Não foi assim, André murmurou, recuando como se o peso da culpa pudesse levá-lo a uma fuga. Mas a multidão o cercava, e ela sentia seus olhares penetrantes. A confusão era palpável, mas também havia curiosidade. O homem de capuz tinha se tornado o centro das atenções, e seu olhar ardente e implacável demonstrava que ele não estava disposto a parar. Não será fácil esquecer, André, o homem exclamou, erguendo o gravador. Mas você vai ouvir e vai ter que se explicar. Todo mundo aqui merece saber a verdade. Enquanto ele pressionava o botão e o áudio começou a tocar, a atmosfera se tornava pesada. As vozes de pessoas chorando, gritando, vozes desconhecidas misturadas a murmúrios de André, surgiram como um eco do passado. O que aquela fita continha? O som de vidro quebrando, uma batida ensurdecedora, e depois, gritos. O coração de Lúcia disparou. Era como se o mundo estivesse girando em câmera lenta. E você, Lúcia? É sempre você! A gravação continua, mas a casa ao fundo gritando: Mário! Não! A realização foi como um soco no estômago. Ela sabia. Sabia no fundo que seu irmão estava vivo. Mas assim que ela estava prestes a dar um passo em direção à verdade, a sirene da polícia tornou-se uma onda estrondosa e uma nova unidade SWAT apareceu da esquina. A multidão começou a dispersar, mas um novo pânico tomou conta ao perceber que os policiais estavam cercando não apenas Mário, mas Lúcia e André. É hora de você decidir, Lúcia, disse o homem de capuz, com uma voz cortante. A verdade é mais perigosa do que você imagina. E com essas palavras, ele fez um movimento brusco. No instante seguinte, algo mudou. Uma explosão de luz e fumaça irrompeu do lado de fora, e Lúcia sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. O chão tremia sob seus pés, enquanto gritos tomavam conta do ar. O homem de capuz a puxou, e ela viu uma silhueta conhecida no meio do caos. Era Mário, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher vestida com um manto negro. A face oculta apontava uma arma. O que estava acontecendo? É uma armadilha! Gritou o homem de capuz. Lúcia quase não conseguia acreditar. Mário estava colado a uma figura que parecia uma sombra de seu passado. E a mulher sob o manto? Era alguém que Lúcia nunca esperaria ver. Mãe? A voz de Lúcia saiu baixa, quase um sussurro. Mas quem era aquela? O ar estava denso e uma onda de confusão invadiu seu peito. O que sua mãe estava fazendo ali? Ela achou que estava morta. Ele precisa de você, Lúcia, a mulher gritou. E Lúcia sentiu seu coração acelerar. Você não vê? Mário é a chave. Ele sabe tudo sobre o que eu fiz. As palavras cortaram o ar como facas, e a multidão estava em choque. O que mais estava escondido sob as camadas da vida de André? E o que sua mãe tinha a ver com tudo isso?
A polícia se movia em direção a Mário e a mulher. Coloque a arma no chão! O que estava acontecendo? O passado se desdobrava diante dela, e a verdade parecia ainda mais distante. Ali estavam, lado a lado, os segredos, as traições, as mentiras. E Lúcia, em meio ao caos, não sabia a quem se apegar. Lúcia, você é a única que pode mudar isso. A bomba estava no centro do seu coração, e ela não sabia o que fazer. A escolha estava nas suas mãos. Em quem você confiaria? A vida de Mário estava em jogo, e a linha entre amor, traição e a verdade tornava-se mais fina a cada segundo. O que cada um deles estava disposto a perder? A pergunta ecoava em seu interior, e no meio da confusão, ela percebeu que a história estava longe de terminar. Lúcia estava em um turbilhão. O gravador nas mãos tremiam, e a sirene da polícia ecoava como um canto de morte em um lugar que já parecia irreal. O homem de capuz tinha acabado de abrir uma ferida que nunca sararia. O que mais ele sabia? Ela precisava saber a verdade. Mas foi o olhar de André, que desmoronava sob o peso da revelação, que a fez hesitar. Você não pode simplesmente ignorar isso, André. O que você fez? O que aconteceu na noite do acidente? A voz de Lúcia tremia, mas dentro dela, uma força crescente começou a tomar conta. Cada palavra parecia partir a frágil rede que unia seus mundos. Então, em meio ao caos, Mário fez um movimento brusco. Ele olhou para a mãe que estava com a arma e, com uma voz firme, disse: Mãe, chega, não podemos mais viver assim. A verdade está nos destruindo. O choque percorreu a multidão. O que ele queria dizer com isso? Como você pode dizer isso? A mulher sob o manto negro gritou, e Lúcia viu lágrimas escorrendo pelo rosto do irmão. O ritmo frenético da cena fez tudo parecer um pesadelo. O homem de capuz olhou para Mário, depois para Lúcia, e sua expressão se intensificou. Você tem que entender, Lúcia. Mário não é só seu irmão. A multidão prendeu a respiração, e Lúcia sentiu seu coração acelerar. O que estava sucedendo? O que você quer dizer? A voz dela saiu mais alta em meio ao barulho. E foi nesse momento que tudo se desfez. O homem de capuz, já exasperado com a tensão, virou-se para a multidão e gritou: Mário não é seu irmão, Lúcia. Ele é filho de André. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O mundo parou. André se transformou em uma estátua, os olhos arregalados. Lúcia olhou para Mário, que estava pálido, e as palavras do homem pareciam ressoar como um eco sinistro. Mário era filho de André? Era isso que a ligação entre eles significava? Não, não pode ser. Lúcia sentiu seu estômago revirar. A verdade a golpeou como um tapete sendo puxado debaixo de seus pés. Cada fragmento da sua vida, cada peça do quebra-cabeça que ela pensou que tinha montado, agora estava desmoronando. Eu não sabia, André finalmente soltou, sua voz carregada de desespero. Era uma decisão que eu não podia tomar. Você não entende, Lúcia. Não era para você descobrir assim. Mas a agitação na multidão começou a ganhar forma, as vozes se multiplicando em murmúrios de incredulidade. Então você me mentiu a vida toda. Você nunca amou minha mãe? Lúcia gritou, sua dor transbordando em cada palavra. Mário estava lutando entre o choque e a raiva. Os olhos dele, uma mescla de desespero e confusão. A mulher de manto, assazada. A verdade é que Mário é a ligação entre vocês dois. Eu queria proteger meu filho. Mas o que você fez, André, está me destruindo. Era um grito cheio de dor, e a verdade iria consumi-los a todos. A multidão agora se agitou de forma frenética. O que mais você escondeu? André? Alguém gritou. O manto negro, claramente abalado, se virou para os dois. Fugir não resolverá isso. Os segredos voltam sempre. E em um momento inimaginável, uma nova situação se desenrolou. Outro homem, que havia observado desde o fundo, saltou à frente. Precisamos ir agora, antes que eles cheguem. O que vocês fizeram pode colocar todos em perigo.
As palavras dele mudaram tudo novamente. Eles não eram apenas os protagonistas de um drama familiar, mas peças de um jogo muito mais perigoso. Lúcia sentiu um gelo na espinha. O que estava por trás dessa ameaça? O que ainda estava escondido sob as camadas de dor e mentiras? A confusão era profunda, e a conexão entre eles, agora uma rede de instabilidade. O tempo estava se esgotando, e as escolhas de cada um começavam a pesar. Assim, sob a pressão cumulativa, Lúcia perguntou a si mesma: o que eu faço agora? A pergunta pairou no ar, enquanto um novo caos começou a se formar, e a verdade, que até então era um farol de esperança, agora parecia um fardo, prestes a arrastá-los para a escuridão irreversível. Lúcia estava em um turbilhão. O gravador nas mãos tremiam, e a sirene da polícia ecoava como um canto de morte em um lugar que já parecia irreal. O homem de capuz tinha acabado de abrir uma ferida que nunca sararia. O que mais ele sabia? Ela precisava saber a verdade. Mas foi o olhar de André, que desmoronava sob o peso da revelação, que a fez hesitar. Você não pode simplesmente ignorar isso, André. O que você fez? O que aconteceu na noite do acidente? A voz de Lúcia tremia, mas dentro dela, uma força crescente começou a tomar conta. Cada palavra parecia partir a frágil rede que unia seus mundos. Então, em meio ao caos, Mário fez um movimento brusco. Ele olhou para a mãe que estava com uma arma e, com uma voz firme, disse: Mãe, chega! Não podemos mais viver assim. A verdade está nos destruindo. O choque percorreu a multidão. O que ele queria dizer com isso? Como você pode dizer isso? A mulher sob o manto negro gritou, e Lúcia viu lágrimas escorrendo pelo rosto do irmão. O ritmo frenético da cena fez tudo parecer um pesadelo. O homem de capuz olhou para Mário, depois para Lúcia, e sua expressão se intensificou. Você tem que entender, Lúcia. Mário não é só seu irmão. A multidão prendeu a respiração, e Lúcia sentiu seu coração acelerar. O que estava sucedendo? O que você quer dizer? A voz dela saiu mais alta, em meio ao barulho. E foi nesse momento que tudo se desfez. O homem de capuz, já exasperado e com a tensão, virou-se para a multidão e gritou: Mário não é seu irmão, Lúcia. Ele é filho de André. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. O mundo parou. André se transformou em uma estátua, os olhos arregalados. Lúcia olhou para Mário, que estava pálido. E as palavras do homem pareciam ressoar como um eco sinistro. Mário era filho de André? Era isso que a ligação entre eles significava? Não, não pode ser. Lúcia sentiu seu estômago revirar. A verdade a golpeou como um tapete sendo puxado debaixo de seus pés. Cada fragmento da sua vida, cada peça do quebra-cabeça que ela pensou que tinha montado, agora estava desmoronando. Eu não sabia! André finalmente soltou, sua voz carregada de desespero. Era uma decisão que eu não podia tomar. Você não entende, Lúcia. Não era para você descobrir assim. Mas a agitação na multidão começou a ganhar forma, as vozes se multiplicando em murmúrios de incredulidade. Então você me mentiu a vida toda? Você nunca amou minha mãe? Lúcia gritou, sua dor transbordando em cada palavra. Mário estava lutando entre o choque e a raiva. Os olhos dele, uma mescla de desespero e confusão. A mulher de manto disse: A verdade é que Mário é a ligação entre vocês dois. Eu queria proteger meu filho. Mas o que você fez, André, tá me destruindo. Era um grito cheio de dor, e a verdade iria consumi-los a todos. A multidão agora se agitou de forma frenética. O que mais você escondeu, André? Alguém gritou. O manto negro, claramente abalado, se virou para os dois. Fugir não resolverá isso. Os segredos voltam sempre. E em um momento inimaginável,
uma nova situação se desenrolou. Outro homem, que havia observado desde o fundo, saltou à frente. Precisamos ir agora, antes que eles cheguem. O que vocês fizeram pode colocar todos em perigo. As palavras dele mudaram tudo novamente. Eles não eram apenas os protagonistas de um drama familiar, mas peças de um jogo muito mais perigoso. Lucia sentiu um gelo na espinha. O que estava por trás dessa ameaça? O que ainda estava escondido sob as camadas de dor e mentiras? A confusão era profunda. E a conexão entre eles, agora uma rede de instabilidade. O tempo estava se esgotando, e as escolhas de cada um começavam a pesar. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão irrompeu do fundo da rua, seguida de uma fumaça densa que engoliu a cena. Os gritos da multidão se transformaram em um clamor ensurdecedor. A polícia começou a gritar ordens, enquanto as pessoas se apressavam para sair. O homem de capuz puxou Mário e Lúcia na direção oposta. Vão, agora! Enquanto corriam, o chão tremia e as paredes ao redor pareciam desmoronar. Lúcia virou-se para olhar André, mas seu rosto estava vazio, perdido em um mar de pânico. O que mais estava prestes a ser revelado diante daquela realidade caótica? E quando ela estava prestes a se afastar, um soldado com uma estrela dourada gritou para eles. Eu sabia que isso ia acontecer. Lúcia, você não faz ideia do que começou. Você precisa parar. As palavras do soldado foram como uma faca. O que ela havia começado? Era isso que a verdade trazia? Uma guerra? Um novo terror estava por vir. O horizonte se tornava desconcertante. O que a esperava por trás daquela fumaça? Segurem eles! Gritou a voz de um outro homem. Mas, de repente, a multidão se virou em uníssono em direção ao barulho. Lúcia sentiu um clamor pulsar ao seu redor. Os segredos não eram apenas dela, eram de todos. Ela percebeu que a conexão que parecia tão clara agora era um emaranhado de relações, cada uma mais complexa que a anterior. A história de todos estava prestes a entrar em um novo ciclo, e Lúcia se viu frente a frente com uma única pergunta que ainda ecoava. Até onde ela iria em nome da verdade? Lúcia ofegava enquanto corria, seu coração batendo forte. As luzes piscantes da polícia estavam ali, um aviso de que o tempo estava se esgotando. Mário, seu irmão estava em perigo, e a descoberta de que ele era filho de André havia destruído tudo o que ela conhecia. O caos ao redor era surreal, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. O homem de capuz empurrou Lúcia para dentro de uma viela, longe dos gritos e da fumaça. Você precisa entender. A verdade é uma arma. Estamos todos em perigo. A raiva e o medo se misturavam dentro dela. Proteger quem, exatamente? Ela queria saber, queria gritar. Mário, que era agora uma peça numa jogada muito maior. Estava com a mãe que ela nunca pensou que veria novamente. Ele não é só seu irmão. Ele é o elo que pode libertar todos nós. O homem falava urgente, quase implorando, mas Lúcia sentiu um nó na garganta. Os olhos de Mário, apavorados, refletiam a intensidade de tudo o que estava acontecendo. O que mais ele sabia? O que André havia escondido? Por trás deles, os oficiais começaram a se mover, e tudo parecia uma corrida contra o tempo. Estamos cercados! Temos que agir agora! Gritou o homem de capuz, puxando Lúcia e Mário. Eram rostos estranhos, mas os sentimentos de família estavam sendo expostos. A verdade pairava no ar. Um elefante numa sala já cheia de segredos. Então, a mulher de manto negro se aproximou, seu olhar cheio de desespero. O que mais você quer de mim? Lúcia perguntou, o peso da dor imenso. Eu só queria protegê-los. A mulher estava em ruínas. As lágrimas escorriam por seu rosto pálido. O que havia acontecido há tantos anos?
Que tipo de mundo estavam eles criando ao redor de suas próprias mentiras? Silêncio, todos vocês! A voz de André cortou o ar como uma lâmina. Ele se aproximava, os olhos ardendo com uma dor infinita. O passado não pode ser mudado, mas podemos moldar nosso futuro. Havia algo em sua voz, algo que lembrava um homem perdido, mas que ainda esperava. Lúcia, eu? Não, você não pode me dizer o que fazer. Você me mentiu. O confronto estava armado, e Lúcia se sentiu mais forte. A verdade que une todos eles era uma ferida aberta que precisava de cura. Mário, escute! André dobrou suas forças, como se a verdade final fosse a única saída. A proteção que tentei oferecer foi motivada pelo amor. Tudo o que eu fiz era para evitar que os velhos fantasmas voltassem a nos assombrar. A explosão de vozes se transformou em murmúrios. A tensão se tornou palpável. Mas, de repente, uma esperança interrompeu o clamor. E se todos pudéssemos nos unir? O homem de capuz lançou a ideia, e todos pararam por um momento, como se estivesse acendendo uma luz em meio à escuridão. Sim, podemos fazer diferente! Mário exclamou. E naquele instante, algo mudou. O caos que parecia imutável começou a se transformar em um caminho a seguir. Mário e Lúcia se entreolharam e em seu olhar havia uma confiança renovada. A multidão que antes estava dividida agora parecia unida pela esperança. A violência do momento se dissolveu em murmúrios de apoio. Todos estavam prontos para reconstruir. Enquanto Lúcia olhava ao redor, uma onda de determinação a envolvia. A verdade ainda estava ali, mas agora era algo que podiam enfrentar juntos. O que aconteceu dali em diante? Um novo começo ou o mesmo ciclo de dor? A escolha era deles. Nós decidimos. Foi a resposta que ecoou em seus corações. Era hora da mudança. Tudo ali ainda estava incerto, mas pela primeira vez havia um caminho a ser trilhado. E enquanto Lúcia e Mário tomavam coragem para dar o primeiro passo, uma pergunta pairava no ar. Poderiam realmente apagar o passado e criar um futuro diferente? Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente do que você imagina. Não perca! Esmague o botão de like agora para que mais pessoas vejam. Sua interação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos ouvir tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este